processo de transformação digital. Cumpre-me fazer um brevíssimo enquadramento, porque de facto só se trata de lançar algum contexto e alguns temas para posterior debate, enfim, e depois seguir-se-ão as intervenções dos nossos oradores. Ora, nós temos, como eu disse, a honra e o privilégio de ter connosco o engenheiro Joaquim Menezes, que é presidente do grupo Iberomoldes, e também da European Factories of the Future Research Association, a EFRA, enfim, que é, digamos assim, a grande entidade que pensa as fábricas de futuro no contexto europeu e que também tem uma visão muito própria sobre esse, enfim, contexto mais alargado. Portanto, certamente irá partilhar connosco a sua própria experiência como líder empresarial de referência, bem como contaremos com a sua visão também mais alargada. A engenheira Rita Marques, a nossa secretária de Estado do Turismo, que, enfim, tem uma carreira também assinalável a vários níveis, tendo também já trabalhado em áreas como a atração do investimento e o digital, e agora está, mais uma vez, a servir o nosso país e é uma pessoa que também pensa muito bem sobre este tema da digitalização, não só por ter formação específica, mas também mercê da sua própria experiência profissional. E, portanto, como eu dizia, vou-me resumir a fazer um breve enquadramento. Em março de 2020, a ameaça de tragédia humana associou-se a um shutdown da economia. Isto foi muito diferente de algumas outras crises que tivemos, que era mais recente com, enfim, a falência do Lehman Brothers, que era a própria Grande Depressão, em que não houve este shutdown, não é? Houve uma desaceleração, mas não houve este shutdown. Um contexto pandémico é muito particular, como todos sabemos, e a maioria dos setores foi, de facto, muito impactada e severa e negativamente afetada. Claro que há exceções, naturalmente, o agroindustrial e as vendas de material de escritório e de eletrónica dispararam, mas o que é facto é que há aqui desafios assinaláveis. Enfim, eu não vou estender muito. Nos Estados Unidos já temos mais de 40 milhões de pessoas que em 10 milhões solicitaram pela primeira vez apoio ao nível de subsídio de desemprego. Estamos, enfim, mergulhados à força num admirável mundo novo que, tal como a obra de Huxley, não tem nada de muito bonito, mas em que, como também já ouvimos dizer, cada crise também consubstancia uma oportunidade e nós temos a obrigação de ser otimistas, se queremos de facto, enfim, contribuir para que o mundo melhore, cada um à nossa maneira. E, portanto, aqui, para entrarmos de facto no leitmotiv que nos convoca, que é de facto se a pandemia é um acelerador da digitalização, enfim, certamente os nossos oradores vão um pouco também sintetizar de onde viemos, vão falar-nos um pouco também do dinamismo que havia e que de alguma forma também foi coartado, mas certamente, e como pessoas, enfim, também conhecedoras que são, vão-nos apresentar uma visão muito ponderada sobre, quer sobre os desafios, quer sobre as oportunidades. Há certamente um certo consenso que a pandemia, de facto, acelerou, foi um acelerador da digitalização e, portanto, certamente lançaremos aos oradores também a pergunta se de facto concordam que foi assim. Por exemplo, no caso do engenheiro Joaquim Menezes, há o tema da indústria 4.0, que, enfim, que domina como ninguém. E, de facto, será que foi um acelerador ou será que estamos a desacelerar? E, portanto, mais uma vez aqui, com este contexto pandémico, a necessidade foi a mãe da invenção e muita coisa mudou. Muita coisa mudou no ensino, no trabalho, no e-commerce, nos eventos virtuais, na forma do layout das fábricas, etc. E, portanto, convocou, e o digital, de facto, dá-nos uma dexteridade potencial que é assinalável. Eu, sem querer de maneira nenhuma entrar no domínio dos nossos oradores, mas lanço aqui algumas ideias. Na indústria transformadora é de assinalar a enorme disrupção nas cadeias de valor e das cadeias de abastecimento tradicionais, de facto, levando-nos a pensar se realmente os excessos com a crise anterior, não é, do primado do outsourcing em esteroides, digamos assim, e da China como a fábrica do mundo não precisam de um certo repensar, porque a fragilidade das cadeias de valor está à vista. Por outro lado, o tema da remotização, que nem sempre é fácil, e agora estou-me a referir a um contexto sobretudo industrial, mas certamente no turismo não será fácil o teletrabalho across the board.
Portanto, deixo aqui algumas ideias que o engenheiro Joaquim Menezes depois poderá dar o seu testemunho, quer como empresário, quer como, enfim, líder europeu das indústrias do futuro. No turismo, enfim, também, palavras para quê? A engenheira Rita Marques, a nossa senhora Secretária de Estado, vai certamente ir mais além do impacto dramático que teve na procura e certamente vai abordar também algum sentido mais positivo, não é? No sentido de ver o que é que podemos aproveitar deste contexto para embarcarmos também num modelo de desenvolvimento a este nível que nos assegure uma competitividade mais duradoura. Não esquecendo sempre o grande dilema entre o curtíssimo prazo e o médio e longo prazo, é que de facto este assunto, este contexto foi tão pressionante no curto prazo que nós de facto temos aqui que desenhar uma forma de manter a bordo um conjunto de atores, mas que naturalmente são muito débeis e descapitalizados e, portanto, urge também perspectivar como é que nós podemos sair, digamos assim, dessa armadilha de atomização e descapitalização. Já Schumpeter dizia, enfim, que nos propôs o conceito de destruição criadora, que que de alguma forma também temos que enterrar alguns modelos antigos para podermos ter modelos novos, ou então temos que tirar as lições do antigo para podermos melhorar. E, portanto, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao engenheiro Joaquim Menezes para nos dar o seu testemunho com um enfoque na indústria transformadora. Muito obrigada. Joaquim Menezes, cá está ele. Sem som. Okay. Muito boa tarde a todos. Nós costumamos dizer aqui na nossa indústria que a digitalização é como a globalização, veio para ficar e, portanto, temos que encarar, no fundo, o advento da digitalização como algo que não temos como desafio sob o ponto de vista de o aceitar, mas temos como desafio o desenvolver. A digitalização, no caso da indústria de moldes, que é aquela, enfim, onde eu me movimento com mais à vontade, se eu posso dizer isto assim, portanto, ela veio em 1983 com o advento da introdução do CAD/CAM, portanto, Computer Aided Design and Machining, portanto, no shop floor, como se costuma dizer em português moderno, como eu costumo dizer também. Portanto, digamos, a digitalização está entre nós, claramente, a desenvolver-se ao longo destes anos todos e, focando-me aqui no aspecto de o que é que a pandemia trouxe de novo como desafio até nesta área da digitalização e do desenvolvimento que nós todos fazemos na indústria para adotar a digitalização como algo que temos mesmo que encarar de frente, trouxe fundamentalmente a relação com os clientes, a relação com os nossos clientes, a relação com as equipas dos nossos clientes. Portanto, eu diria assim, o advento do Zoom, dos Teams, de todas essas plataformas que efetivamente cortaram completamente todo aquele frenesim que nós temos na indústria de andar a viajar pelo mundo. Muitas vezes eu encontrava os meus colegas da Marinha Grande nos aeroportos mais remotos deste mundo, e muitas vezes na própria cidade nós não nos encontrávamos, a não ser muitas vezes na associação, nas reuniões da associação de moldes, a Cefamol. Essa foi verdadeiramente a grande transformação. Se me perguntarem como é que daqui para a frente, quando o mundo se abrir e pudermos começar a viajar, como é que isto vai desenvolver-se, sinceramente não sei. Sei uma coisa, não vai ser como antes, claramente. As empresas vão estar muito mais resistentes a continuar a viajar como andávamos, mas, digamos, o relacionamento pessoal, a discussão pessoal de muitos dos aspectos, especificações dos moldes que fazemos, de todo o trabalho de desenvolvimento de produto que nós fazemos,
vai, com certeza, reduzir as interações por Zoom e por essas plataformas, mas ela vai continuar a ser muito pessoal. Os clientes visitavam-nos com relativa facilidade. Hoje em dia nós fazemos reuniões com alguns de 2 em 2 dias, ou seja, nós queremos suprir, e os nossos clientes querem suprir, digamos, o vazio que de alguma maneira se criou no desenvolvimento dos novos projetos, mas todos os 2 dias nós verificamos que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é muito mais complicado explicar determinados aspectos dos projetos, digamos, à distância. Podemos fazer interação de muita forma, mas é sempre muito mais difícil. Por outro lado, também veio facilitar. Principalmente na interação que nós temos necessidade para, muitas vezes, digamos, discutir pequenos pormenores, e esses pequenos pormenores nós conseguimos fazê-lo, digamos, através de fecheiros que trocamos uns com os outros na base dessas plataformas. Sob o ponto de vista da produção, fundamentalmente veio trazer algo de muito positivo, que foi o aspecto de termos que nos afastar na empresa. Há empresas mais preparadas para isso do que outras. Os equipamentos estão muito mais autónomos. Foi um dos grandes desenvolvimentos que fizemos nos últimos anos, nas últimas 2 décadas, foi tentar a automação dos equipamentos que usamos. Isso veio tornar-se mais evidente, digamos, com este afastamento nas empresas. Os layouts foram completamente revistos e, portanto, o afastamento entre as pessoas não propriamente deu afastamento, digamos, sob o ponto de vista de as pessoas continuarem a discutir, digamos, pormenores técnicos, tecnológicos, daquilo que têm que fazer ou que as máquinas têm que fazer. A própria programação dos equipamentos tornou-se muito mais robusta, porque, objetivamente, não era tão fácil as pessoas dialogarem em relação a coisas concretas que acontecem no local de trabalho. E, portanto, digamos, no nosso caso, ou seja, no caso da indústria de moldes como um todo, não só na Iberomoldes, eu penso que realmente a pandemia veio demonstrar que há uma valia, digamos, incontornável nos aspectos da automação quando ela é ligada à produção. Já diferentemente disso, há realmente um obstáculo, que é o obstáculo de não visitarmos os clientes. Temos pelo menos até ao momento, não é? Mas estamos esperançados que muito rapidamente nós possamos viajar e estar em contacto com os nossos clientes, sentir as necessidades que eles têm, sentir as limitações que de alguma maneira nós temos que ultrapassar com os equipamentos que produzimos e portanto, essa foi, digamos, a parte negativa, se eu posso apontá-la, foi a parte negativa, mais negativa da pandemia. É evidente que há uma que é central e é um problema muito crítico e dramático no nosso setor, que é o facto dos nossos clientes, que são as maiores produtoras de automóveis, portanto, as maiores marcas, principalmente europeias, de automóvel, aqueles automóveis que todos nós gostamos de ter ou que conduzimos todos os dias, que, entretanto, por toda a cadeia de fornecimento que está afeta, nomeadamente muito dos produtos, dos acessórios, dos componentes que são utilizados na indústria automóvel, eles são importados da China. Esta pandemia veio demonstrar, enfim, um discurso que nós usamos desde os anos 90, que é o facto da desindustrialização e o afastamento que os grandes clientes europeus fizeram dos principais centros produtores na Europa.
Acho que é um assunto que está perfeitamente evidente e claro que algo tem que mudar, ou seja, os nossos políticos, de uma maneira geral e na Europa em particular, têm que olhar para todos estes condicionantes que, não só no nosso setor, mas até na área de saúde, ou principalmente na saúde, nós tivemos clara evidência de que essa cadeia de valor ela tem que regressar à Europa, ou pelo menos uma parte muito importante, de forma a nós não ficarmos limitados. Mas no nosso setor em particular, que depende de cerca de 70% do setor automóvel, com o encerramento das próprias empresas que, para assegurar, digamos, a segurança e o bem-estar dos seus funcionários, interrompeu completamente nos últimos 3, 4 meses. As empresas estão fechadas, muitas delas continuam fechadas, e isto é um verdadeiro desastre, precisamente no aspecto em que, em Portugal, o setor de componentes para a indústria automóvel desenvolveu-se fortemente, tornou-se um concorrente muito sério em relação aos alemães, aos espanhóis, franceses, etc. E o nosso setor de componentes para a indústria automóvel está realmente muito afetado por isso, porque ainda hoje nós continuamos a ter os nossos clientes fechados, com uma promessa mais ou menos vaga de que vão reabrir, digamos, em julho. Mas é uma promessa muito vaga que nós não continuamos a discutir com eles e não antevemos, digamos, onde é que está a verdadeira, se eu posso dizer assim, a verdadeira verdade daquilo que nos dizem. E, portanto, digamos, esta é, sob o ponto de vista da indústria de moldes e componentes para a indústria automóvel, aquilo que a pandemia veio trazer. Portanto, não podemos de um dia para o outro desistir de continuar a fazer aquilo que somos bons a fazer. Teremos alternativas, temos que as encontrar, isso é claro, mas isto não é só em Portugal. Portanto, a nível europeu, digamos, os meus contactos, seja com os meus colegas de profissão e do setor, elas são praticamente diárias. Nós, por força da nossa participação na associação portanto, da indústria de moldes, o tooling, como normalmente chamamos, a ISTMA, nós, precisamente amanhã, teremos uma reunião do board da ISTMA Mundial, em que vamos trocar, enfim, ideias e impressões sobre aquilo que está a acontecer em cada país. E nós não somos uma ilha no meio disto. Todos nós, a indústria alemã do tooling está na mesma situação que nós, os componentes idem, e, portanto, digamos, como hoje em dia, principalmente os jornalistas costumam dizer, se houve uma crise democrática, esta foi uma, porque todos sofremos da mesma forma. E, basicamente, nesta fase é aquilo que eu gostaria de dizer, ou seja, ao nível da EFRA, se ainda posso acrescentar, ao nível da EFRA, a grande discussão é o posicionamento digamos, da indústria na Europa. Continuaremos a lutar para que a Europa se industrialize cada vez mais, que seja forte, que seja diferenciadora das outras, que haja, digamos, um esforço coletivo importante ao nível da pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, em que necessariamente a digitalização, portanto, tem um papel muito importante. Daí que a própria IEFRA tem como parceiros importantíssimos, seja a DGRT, RDT e a própria Connect, que tem a seu cargo a parte toda da digitalização. Há uma interação fortíssima entre nós e estão sempre, digamos assim, nas nossas reuniões em corpo inteiro, para nos podermos posicionar de forma, digamos, a apoiar o mais possível com as ideias das próprias empresas que estão associadas à própria EFRA.
Não a ouvimos. Sim, muito obrigada, Sr. Engenheiro Joaquim Menezes. Foi um testemunho muito importante e contado na primeira pessoa. Gostaria de passar a palavra à Secretária de Estado de Turismo, Rita Marques, também para nos dar a sua visão. Muito bem. Penso que me estão a ouvir. Boa tarde a todos. Estão a ouvir? Sim. Sim. Muito bem, viva. Muito boa tarde a todos, é um gosto estar entre vós, obrigadíssima pelo convite, é sempre um gosto também discutir os temas que me são muito caros, em particular a digitalização e também no nosso turismo, e portanto são dois temas que, turismo e digitalização, que casam bem. Gostava de responder de imediato à questão que motiva este nosso encontro. Pandemia, catalisador de digitalização no turismo, sim ou não? E a resposta é um vigoroso sim. É um vigoroso sim, na medida em que, de facto, a pandemia, este momento difícil em que todos nos encontramos, tem permitido que o turismo possa ser, de facto, um setor, como sabemos, fortemente impactado com a pandemia, possa ser um setor que tem reagido e tem sabido construir uma oferta cada vez mais digitalizada. Mas não é, de todo, o único catalisador de digitalização. O turismo tem sabido, ao longo dos tempos, ter vários catalisadores e eu gostava justamente de começar por aí. Gostava de dar nota dos vários catalisadores, um dos quais naturalmente a pandemia, mas os vários catalisadores que o turismo tem tido no sentido de providenciar uma experiência mais forte. Porque o turismo é, de facto, a indústria das experiências, é um setor de pessoas para pessoas e cada vez mais, em vez de vendermos produtos, serviços, estamos, de facto, a tentar vender experiências e garantindo que essas experiências possam criar memórias. Basicamente, é isto que nos atrevemos a querer fazer no turismo. Gostava, então, de começar a dar nota sobre os vários catalisadores que temos trabalhado no âmbito do turismo para podermos ser mais digitais. Em primeiro lugar, eu tenho de facto, são 7 mais 1 e o 1 é justamente a pandemia, portanto eu ia percorrer rapidamente estes 7, até porque fiz este exercício de sistematização e portanto gostava de sistematizar um pouco esta reflexão que fiz para me preparar para esta sessão. Se nós atendermos aos números, nós verificamos que nos últimos anos, desde 1950, em 1950 nós tínhamos qualquer coisa como 25 milhões de turistas. O ano passado passamos 1,5 bilhões, portanto 1,5 mil milhões de turistas. Portanto, houve um crescimento brutal nestes últimos anos, nestes últimos, enfim, 70 anos, basicamente. E a verdade é que as estimativas da Organização Mundial do Turismo dizem-nos que muito provavelmente em 2030 passaremos 1,8 mil milhões de turistas. E portanto o crescimento tem sido tanto que obriga naturalmente a que a própria oferta se tenha que reorganizar. Um dos aceleradores, um dos catalisadores para a digitalização dos vários que vou agora elencar, tem sido o mercado asiático e simplesmente por causa disto, 30% dos turistas internacionais têm como origem a Ásia. É um número impressionante, sendo certo que este número deve ser sempre lido com o comportamento do turista asiático. O comportamento do turista asiático é um comportamento que incita a uma oferta mais digitalizada. E gostava de explicar exatamente porquê. Em boa verdade, nós temos aqui alguns números que nos fazem pensar. Reparem, grande parte destes turistas asiáticos, e como eu estava a dar nota, representam cerca de 30% dos turistas no cômputo mundial, 65% destes turistas utilizam como meios de pagamento o seu telemóvel e, portanto, eles já vêm com uma propensão para utilizar o digital para poderem melhor interagir com a indústria do setor, neste caso a indústria do setor turismo. Têm também hábitos de consumo muito diferentes quando comparados com outros grupos de turistas, outras geografias. A China, o ano passado, os turistas chineses gastaram o dobro, aliás, mais do que o dobro, do que os turistas norte-americanos. Estamos a falar de 258 mil milhões de dólares o ano passado. E, portanto, têm hábitos de consumo
que justificam um grande investimento por parte do setor do turismo para que possam melhor adaptar-se a este comportamento naturalmente digital dos turistas chineses. E este tem sido, de facto, um acelerador importante e é justamente essa a razão pela qual me atrevo a destacar aqui a importância do mercado asiático. Existem outros aceleradores, eu vou agora percorrê-los rapidamente. Em segundo lugar, também temos que registar aqui um segundo acelerador que tem basicamente a ver com os mídia, os social media, basicamente. Nós sabemos que neste momento 40% da população mundial segue as redes sociais, cerca de 40%, é este o número, é um número absolutamente extraordinário. E, portanto, naturalmente que também a indústria do turismo, neste caso o setor do turismo, ter-se-á que interagir com este potencial cliente, com estes potenciais clientes dessa forma. E, portanto, os social media têm aqui um papel absolutamente fundamental e também eles próprios têm sido um acelerador para o setor do turismo. Gostava de dar aqui nota especificamente uma nota específica relativamente aos chamados assistentes virtuais. Conhecemos alguns, sabemos que a Google recentemente lançou o Google Home, a Amazon tem a Alexa. A verdade é que estes gigantes tecnológicos têm vindo a lançar assistentes virtuais especificamente para o setor do turismo. E no caso, por exemplo, do Google Home, é possível neste momento, através do assistente virtual, já confrontar preços, comparar preços. No caso da Amazon, com a Alexa, já é possível reservar hotéis, reservar aviões e, portanto, tudo isto vai no sentido de ter aqui um maior engagement, uma maior interação entre os operadores turísticos e os seus potenciais clientes, os seus clientes, através das redes sociais. Um terceiro acelerador também importante tem a ver, e já aqui foi falado, a professora Ana Teresa referiu, a importância das plataformas colaborativas, Airbnb, a própria Uber, a HomeAway. É preciso dar nota que 30% de toda a receita do setor turístico, 30% decorrem destas empresas, das chamadas empresas que têm plataformas colaborativas. E, portanto, estas empresas, sendo empresas, enfim, que incitam justamente esta partilha, através desta economia partilhada, este sharing economy, através das redes, através também dos social media, através da internet, naturalmente há aqui uma grande propensão para que todos os operadores económicos do setor do turismo possam estar presentes nestas plataformas e por essa via também possam ser mais digitalizados. Há outro acelerador importante que gostava de referir, que tem a ver com esta tendência do turismo responsável, a tendência de termos, de facto, um turismo responsável. Cada vez mais o turista procura destinos que cumpram determinadas, tenham aqui um compromisso de serem sustentáveis, responsáveis, que privilegiem a economia circular, a ecoeficiência também. E sobre esta matéria, os turistas têm tendência a procurar mais, a pesquisar mais e tipicamente essa informação encontra-se também dispersa pela internet, o que obriga também as empresas, os operadores económicos a disponibilizarem dados sobre a sua atividade, seja a nível do uso de água, uso de energia, níveis de poluição, etc, etc. E portanto este também tem sido um acelerador importante. Estou praticamente a terminar a minha lista, mas não queria deixar de dar nota aqui de alguns pormenores ainda importantes. Uma das grandes tendências no turismo tem sido as viagens não acompanhadas, aquilo que nós chamamos o solo travel. Existe uma grande tendência, cerca de 50% daqueles que já foram de férias admitem que já fizeram férias sozinhos, sendo que, se compararmos as taxas de crescimento entre 2015 e 2017, verificamos que esta tendência, o solo travel, cresceu 42% apenas em 2 anos.
Ora bem, quando viajamos sozinhos temos necessidade de perceber como vamos, aonde vamos, com quem é que nos podemos encontrar ao longo do caminho, e também aqui essa informação dispersa pode ser mais facilmente acessível através das redes sociais, através da internet, e também aqui a digitalização é importante. E, portanto, os operadores económicos têm também aqui a tendência de se assumirem mais ativos para darem resposta a estas novas tendências de viagem. Evidentemente que eu poderia continuar, não poderia, enfim, poderia ir percorrendo aqui os vários aceleradores e tenho naturalmente que falar da pandemia. A pandemia trouxe aqui uma responsabilidade acrescida aos operadores económicos, porque sendo o turismo uma indústria de pessoas para pessoas e sendo aqui o fator confiança provavelmente o maior ativo que queremos proteger e valorizar na nossa oferta turística, há aqui uma necessidade dos operadores turísticos, dos operadores económicos de natureza turística, e providenciarem informação de como estão a gerir a pandemia, quais as regras de saúde, de segurança sanitária que estão a ser privilegiadas, como é que os seus trabalhadores estão a ser formados, portanto, toda uma panóplia de elementos que devem estar disponíveis junto do seu potencial público. E nessa medida a pandemia tem sido também um catalisador de digitalização, na medida em que todas essas iniciativas, todos esses projetos têm que ter uma visibilidade acrescida junto do público. E evidentemente que, por muito que nós tenhamos aqui um investimento avultado nos painéis, da sinalização presencial, a verdade é que temos que juntar estes chamados touch points, os physical points, os pontos de contacto físicos, através dos tais painéis informativos, temos que os complementar com os pontos de contacto junto ao cliente de natureza virtual. E eu gostaria aqui de perder algum tempo com estes dois temas, os pontos de contacto virtual versus os pontos de contacto físico. Tipicamente, quando pensamos na indústria turística, identificamos uma viagem, um customer journey, portanto, uma viagem do cliente, que tipicamente se desenvolve em 5 grandes capítulos. Existe um primeiro capítulo, que nós, enfim, normalmente designamos pelo sonho, alguém que quer viajar e começa a ter esta propensão, esta vontade de viajar e começa a sonhar como é que pode materializar começa a pensar como é que pode materializar este sonho. Tipicamente aqui há pontos de contacto digitais e pontos de contacto físicos. Os pontos de contacto digitais tem tudo a ver com os websites, com os searches online através das Googles, etc., com o próprio e-mail, e é aqui que o cliente vai ganhando, o potencial cliente vai ganhando aqui alguma predisposição para viajar. Mas não podemos descurar os pontos de contacto físicos, e aqui a rádio, a televisão, a imprensa tem o word of mouth, portanto o boca a boca, tem também aqui um papel fundamental nesta primeira fase do sonho. Depois continuamos a percorrer a cadeia, o nosso customer journey, e entramos numa segunda fase. Depois do sonho vem a descoberta, o discovering. E aqui também continua a haver um bom compromisso entre os dois pontos, os dois tipos de pontos de contato, o digital e o físico. O digital com os influencers digitais, enfim, as pessoas que vão opinando e que vão publicando nos seus blogs as suas experiências, o social media naturalmente, mas depois também o ponto físico importante, os pontos de contacto físico com os travel advisors que continuam a existir nas agências de viagem, nos próprios junto dos empreendimentos turísticos, na recepção, nos postos de turismo, e portanto continua a haver aqui uma grande preocupação em manter estes pontos físicos de contacto. Depois do dreaming, depois do sonhar e depois da descoberta, vem tipicamente, esperamos nós, a reserva, o booking,
Aqui, mais uma vez, com 2 pontos de contacto, o físico e o virtual, sendo que no caso do físico é importante termos os hotéis, enfim, preparados, os hotéis ou as empresas de animação turística ou as próprias agências de viagem preparadas para poder responder de uma forma pronta ao seu cliente, numa perspectiva física, de contacto físico, sendo que a nível digital continuamos a ter uma preocupação de termos as aplicações, os mobile apps, os websites, e agora entram aqui as OTAs, os online, as OTAs, os OTAs que nós chamamos os Airbnbs e os Bookings e Expedias, etc., que têm aqui um papel importante. E depois entramos numa fase extremamente crucial, porque depois da reserva vem a experiência propriamente dita. E aqui a experiência, no caso da pandemia, está a ser toda reinventada. E são novos métodos de check-in, novos métodos de check-out, novos métodos para celebrarmos o pequeno almoço e para gozarmos a boa gastronomia das regiões, outros lugares. Tudo isto está a ser reinventado, muito por força, não tanto daqueles aceleradores que vos dava nota há pouco, mas sobretudo através do acelerador pandemia. E por fim, não menos importante, depois da experiência, vêm as memórias, ou vem a partilha das memórias. E é importante também aqui trabalharmos quer o físico, quer o virtual. O virtual, sobretudo, através dos inquéritos online, que tentam recolher input por parte dos clientes, através também de programas, por exemplo, de fidelização, através da atribuição de descontos para uma próxima reserva, etc. E, portanto, ao longo desta viagem, do sonho, do dreaming, discovering, do booking, da experiência, do experience e do sharing, da partilha de memórias, é necessário termos em todos estes 5 grandes capítulos pontos de contacto físicos e pontos de contacto digital. E esta é basicamente a minha conclusão, é dar conta que a pandemia foi de facto um catalisador de digitalização. Felizmente para nós tivemos e estamos a ter muitos outros catalisadores, portanto não ficamos apenas refém de um único, que é sempre bom. Temos tido ao longo dos anos imensos catalisadores de digitalização, sejam eles a economia partilhada, o turismo responsável, o solo travel que vos dei nota, a personalização, esta preocupação na personalização da viagem, portanto tudo isto são tendências do turismo que vão construindo o futuro. E em paralelo, para além desta pandemia ter sido um catalisador de digitalização a par de outros tantos catalisadores, em paralelo dar-vos nota da importância que devemos continuar a atribuir aos pontos de contacto físicos. Sabemos que o turismo, sendo uma economia, sendo um setor de pessoas para pessoas, tem que continuar a apostar no contacto físico e estes pontos de contacto ao longo dos 5 grandes capítulos do Customer Journey têm que ser preservados, melhorados, reinventados, com certeza, naturalmente, mas não podem ser suprimidos. A par, naturalmente, de um investimento muito relevante nos pontos de contacto digitais, que passam, enfim, por tudo aquilo que referi, podia continuar a acrescentar desde ambientes de realidade virtual, em que hoje já é possível, não é? No caso, por exemplo, de estarmos a sonhar sobre um determinado destino, podemos ter ferramentas de realidade virtual que nos ajudam a que o cliente, aquele eventual cliente, possa sonhar de uma forma mais consequente e que possa depois proceder à reserva, ou mesmo na fase de partilha, em que, em função das partilhas, das memórias que cada um de nós vai partilhando, eu consigo, depois de uma fase subsequente, orientar aquele cliente para uma próxima viagem mais adaptada às necessidades ou ao desejo daquele cliente, porque vou conseguindo ir conhecendo cada vez mais o cliente e os seus desejos, as suas motivações de viagem. Bem, e portanto estas são as principais mensagens que gostaria de partilhar, para já, para abrir o apetite, estando naturalmente disponível depois para responder a alguma questão que entendam por bem colocar. Muito bem, agradeço aos nossos 2 oradores, engenheiro Joaquim Menezes e à Sra. Secretária de Estado, as 2 excelentes intervenções que de facto nos dão conta da complementaridade entre o digital e o humano e também de uma certa insubstituibilidade do humano, quer, enfim, numa fábrica do futuro e do presente já também com automação, quer nesta cadeia, eu chamaria cadeia de valor experiencial
que a Secretária de Estado também elencou. Portanto, depois destas duas intervenções, vai seguir também uma intervenção do nosso catedrático de Robótica e Automação, do professor Norberto Pires da Universidade de Coimbra, também co-organizador deste evento, que nos vai falar de transformação da indústria 4.0. Ele também, que, enfim, perdoem-me a expressão simples, mas que também, apesar de ser um académico, coloca sempre as mãos na massa e está muito também, enfim, muito interventivo também nas fábricas e na economia real. Norberto, dê-nos o prazer da sua intervenção. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado pela introdução do catedrático. Obviamente é simpática, mas enfim. Eu gostava de... Bom, antes de começarmos, estamos numa fase, digamos, a meio desta sessão, só pedir duas coisas técnicas. Em primeiro lugar, às pessoas que têm o microfone ligado, para o favor de o desligarem, e uma ou duas pessoas que têm o vídeo ligado, também por favor de o desligarem. E uma pequena nota que a Ana não fez no início é que esta sessão está a ser gravada. Tenham noção disso, para depois, enfim, pessoas que não puderam assistir durante esta hora o possam fazer mais tarde. Provavelmente será partilhado no YouTube ou algo desse tipo. Relativamente a este assunto, eu acho que esta pandemia trouxe, e se virmos isto do ponto de vista até bastante mais técnico, trouxe três coisas que são importantes marcar. A primeira, uma muito evidente, que até as pessoas que estão, enfim, menos preocupadas, eu diria, não há ninguém muito menos preocupado, mas, enfim, não refletem muito sobre este assunto, foi de que não estávamos preparados. Todos dizem isto. Até a nível político, não estávamos preparados. E, na verdade, esta sensação de não estar preparado traz-nos para a realidade que era de que, se olharem muito para as notícias do passado, enfim, desde 2015, vulgarizou-se uma atitude de digitalização, de procura de tornar tudo digital. Há uma estratégia internacional que, enfim, muitos chamaram de fábrica eletrónica, falaram de fábrica inteligente. Depois, mais tarde, na Europa, se vulgarizou o termo indústria 4.0. Na verdade, isso era um plano de digitalização, um plano de digitalização da nossa economia e, especialmente, da manufatura, de trazer novamente para a economia a importância da produção. A indústria 4.0 é um plano, nascido em 2015, na Europa iria até 2025, tem objetivos económicos também, no fim, e a verdade é que a pandemia veio demonstrar que provavelmente o plano precisa de ser revisto. E gostei muito de ouvir há bocadinho Joaquim Menezes a dizer que em breve terá uma reunião, falou amanhã, penso eu, uma reunião do board da associação a que faz parte, porque na verdade é necessário refletir um bocadinho sobre o que é que aconteceu com a indústria 4.0, que fez com que duas características que eram essenciais numa pandemia como esta, como era o teletrabalho e a capacidade de continuar a elaborar remotamente, isto é, manter a capacidade produtiva em funcionamento, controlando-a o mais possível remotamente, tudo isso falhou. E a verdade é que ouvimos há bocadinho, por exemplo, a indústria dos moldes, enfim, de componentes, de ferramentas e tal. Enfim, em todo o mundo, não só em Portugal, obviamente esta foi uma crise democrática nesse sentido, porque aconteceu em todo o mundo. A verdade é que paramos de elaborar e as pessoas estão em casa há algum tempo. Isto, portanto, é o primeiro ponto, ou seja, aparentemente um investimento fortíssimo de vários milhões de euros, aliás, bilhões de euros, um investimento que só na Alemanha significava qualquer coisa como 60 mil milhões de euros por ano, até 2000, um plano de 2015 até 2025, falhou quando um pequeno vírus, aparentemente insignificante, e que era uma simples gripe, nos obrigou a parar e não tínhamos as ferramentas necessárias para lhe fazer face. A indústria 4.0 provavelmente precisa de ser revista neste ponto. Isso, para mim, é um bocadinho paradoxal,
porque a indústria 4.0 foi um plano para reganhar competitividade. Em 2000, quando aconteceu a globalização, no final do século passado, verificamos que crescíamos pouco, verificamos que deixamos de ser competitivos e em 2015, quando o crescimento das várias economias se tornou muito anémico, muito próximo de zero, apareceu um plano para reganhar competitividade. E esse plano implicava tornar acessível nas empresas muitas das coisas que já existiam, enfim, não eram nada de novo. Na verdade, do ponto de vista tecnológico, a indústria 4.0 não traz nada de novo, não há nada que foi inventado de novo. O que se tornou é disponível. Estavam disponíveis em ambientes laboratoriais, em ambientes, enfim, de ID, não eram disponíveis genericamente no mercado para poderem ser realizados. A aposta, por exemplo, em inteligência artificial, que leva agora a um investimento muito grande, a junção entre inteligência artificial e capacidade artificial de trabalho, ou seja, a utilização de mistura com robôs, a capacidade de, por exemplo, de fazer manufatura aditiva, a produção aditiva. As primeiras patentes são da década de 50, 60, por aí. As primeiras máquinas são de 80, nada de novo. No entanto, tornou-se evidente que era necessário que fosse uma tecnologia vulgarizada, nomeadamente não só na produção de materiais, de peças com materiais tradicionais, isto é, aqueles que se conheciam bem, os plásticos, alguns tipos de metais, mas ligas novas, por exemplo, para indústrias emergentes, como a indústria aeroespacial, como, por exemplo, a indústria do espaço, que exigiam, só falei só em duas, por exemplo, que exigem ligas novas, investigação em ligas metálicas que sejam mais condizentes com esse tipo de utilização técnica. E, nomeadamente, respondendo a um tipo de produção que exige que tecnologias que existiam muito tradicionais, como as tecnologias que produzem equipamentos removendo material a partir de um bloco base, e que não permitiam, portanto, que certos tipos de configurações fossem produzidos, nomeadamente, por exemplo, para a indústria aeroespacial, aeronáutica, e que só podem ser produzidos por técnicas aditivas. Portanto, este tipo de tecnologia estava emergente, existia, enfim, havia alguns esforços. A indústria 4.0 veio demonstrar que para produzir rapidamente fazia sentido que fosse aplicada. E depois um terceiro ponto. É paradoxal que este vírus tenha parado a economia quando havia em curso um plano que tinha sido desenhado para reganhar competitividade, adicionando a parte digital. Isto é, o essencial da indústria 4.0 é a digitalização, 100% de digitalização, e, portanto, é paradoxal que um vírus tenha parado o mundo exatamente nesse ponto. Depois, o terceiro ponto importante era que, se calhar, faria sentido, ainda ontem, há bocadinho dizia, ainda ontem, a propósito de um projeto europeu, estávamos a fazer um brainstorming com colegas alemães, e eles diziam-me até à altura que o foco, neste momento, do investimento tem que ser em 3 pontos. Isto não se aplica somente à indústria, aplica-se, penso eu, a tudo, incluindo aos serviços, ao turismo também. O primeiro era de segurar o emprego. Ou seja, que a Europa tem, e estamos a falar em termos europeus, tem uma enormíssima necessidade de segurar emprego na Europa, especialmente o emprego que faz a diferença. Ou seja, vulgarmente conhecido por emprego de cérebros, mas eu diria aqueles empregos que criam oportunidades, de pessoas que criam oportunidades, que são capazes de perseguir ideias novas, realizá-las e com elas oportunidades para os outros. Em segundo lugar, trazer de novo a produção para dentro da Europa. Todo este movimento que resultou desde o final do século passado, basicamente desde a descoberta da internet, desde que se globalizou o mundo por volta de meados da década de 90, até agora foi um de empurrar a produção para fora da Europa. Várias razões, ela foi empurrada para fora da Europa e não vamos discuti-las agora. Acho que esta pandemia veio demonstrar que é necessário trazê-la de novo para dentro da Europa e isso implica investimento fortíssimo. Talvez fizesse sentido que muito deste investimento que se vai fazer agora, uma parte dele fosse centrada em desenvolver políticas públicas em toda a Europa, não só em Portugal, obviamente, mas em toda a Europa, para trazer produção para dentro da Europa, porque é essa produção que segura esse tipo de emprego e, de alguma maneira, nos permitirá
responder a outros eventos. E, em terceiro lugar, a capacidade de produzir depressa. Isto é, uma das coisas que ficou evidente nesta pandemia foi a nossa incapacidade de produzir coisas que eram necessárias para agora. Em Portugal tivemos várias coisas, desde os ventiladores, desde máscaras de todo tipo, enfim, equipamentos de proteção individual. Verificamos que éramos incapazes de o fazer, até tínhamos as ideias, mas éramos incapazes de o fazer e que precisávamos de ajuda externa, nomeadamente da China, de onde basicamente compramos tudo. E isso, penso que se tornou evidente estas três coisas foram focadas ontem nesse brainstorming que tivemos a fazer, porque estávamos a definir como é que havíamos de direcionar, digamos, motivar o investimento que queríamos que fizessem no projeto que acabámos de fazer. Isso, por fim, caminhando agora um bocadinho para deixar desafios para os nossos dois convidados, no sentido de desenvolverem mais um bocadinho aquilo que falaram, era este. Nós vamos ter em breve, esperamos nós, um investimento fortíssimo em toda a Europa, em Portugal também, com números muito significativos de dinheiro, de volume financeiro, para fazer face a tudo isto que nos aconteceu. E eu gostava de deixar como desafio isto. Em primeiro lugar, se um dia desses vão fazer uma estátua ao ex-presidente francês, François Hollande, que basicamente, durante o seu mandato, colocou o foco na reindustrialização francesa, não foi grandemente atendido, mas se calhar é um termo que vai renascer. A reindustrialização vai ser se calhar uma buzzword como tem sido a indústria 4.0. Faz todo sentido que as pessoas se sentem e pensem como é que vão criar políticas públicas que permitam reindustrializar as economias europeias, Portugal em particular, porque se transformou em muitas áreas num país de serviços. Depois, a necessidade de esse esforço de planeamento, pensar também, se concordam ou não comigo, portanto, eu estou a lançar desafios, que esse esforço de planeamento não deve definir um conjunto de áreas, um conjunto de objetivos em que queremos que as várias zonas da Europa liderem. Por exemplo, em Portugal, que áreas nós poderemos liderar e se não acham que uma parte desse investimento, alguma parte, seja centrada nisso. Isso significaria, de uma vez por todas, colocar, se lembram do que há bocadinho disse, a indústria 4.0 foi, em grande parte, a capacidade de trazer coisas que estavam latentes nos centros de ID, nos vários laboratórios de ID, trazê-los para a economia. Se isso não deveria, de uma vez por todas, lançar a capacidade da nossa infraestrutura de ID e fazer com que ela se ligasse mais à economia, com objetivos bem definidos e sem show-off. Isto é, sem aquelas coisas de dizer que fazemos, mas na verdade depois experimento, não é muito verdade. Em terceiro lugar, chamar a atenção para o facto de, muito provavelmente, as medidas, as políticas públicas em Portugal deverem ser um bocadinho diferentes do que são no resto da Europa. Já no passado, assim foi feito, os planos da indústria 4.0 em Portugal tinham em atenção a especificidade da indústria portuguesa, mas a indústria portuguesa não é uma indústria de produção em massa, é uma indústria de nicho, que mistura digitalização 100%, precisa dela, robotização, tira vantagens da inteligência artificial, mas não pode dispensar de forma alguma a competência técnica dos quadros. Nós trabalhamos para mercados que exigem qualidade acima da média, que exigem features técnicas, capacidades técnicas dos produtos que fazemos, e isso implica know-how existente nessas empresas. Nós temos um misto entre empresas com muita automação, muita robotização, capacidade de decisão automática e até usando técnicas de inteligência artificial, mas depois também uma enorme competência técnica de processo que nos caracteriza. Portanto, de alguma maneira, isso precisa de ser formatado. De maneira que deixaria
depois destas notas, deixaria, digamos, os 2 desafios, um para cada um dos nossos, digamos, convidados. Um o Joaquim Menezes e outro a Rita Marques. Para o Joaquim Menezes, esse pedido de reflexão. Um homem da indústria, também de várias associações portuguesas e internacionais relacionadas com a indústria, obviamente aquela que lhe diz mais, portanto, a indústria dos moldes, enfim, do tooling, etc. Como é que, o que é que esta indústria pode fazer, especialmente a portuguesa? Eu trabalho bastante com a indústria dos moldes e verifico, por exemplo, aquilo que disse, que é a indústria portuguesa aproximou-se muito da indústria mais competitiva, até já, digamos, cobra, o que mostra a sua qualidade, muito ao nível, por homem-mês, muito ao nível do que cobra uma indústria, por exemplo, alemã, por exemplo, ou austríaca, ou assim, mas, por exemplo, a alemã, que é a nossa referência. Como é que nós vamos poder resolver este problema de uma eventualidade como esta, que pode vir a acontecer, e a maior probabilidade é que volte a acontecer, e mais perto, e o mais cedo possível até, enfim, espero que não, mas estas coisas vão voltar a acontecer. Como é que nós vamos poder resolver esse problema de termos a indústria parada como temos neste momento? Não pode voltar a acontecer em Portugal. O que é que pode ser feito? Que alterações é que podem ser feitas na estrutura industrial e nos equipamentos que andamos a desenvolver para que isto não volte a acontecer? E em relação à Rita Marques, o meu desafio era este, o país estava centrado no turismo. O relatório do Banco de Portugal da semana passada, enfim, há 2 dias atrás, dizia que o BAC, seja verdadeiro ou não, mas provavelmente aproximar-se-á da verdade, que digamos, a perda do turismo andará na ordem dos 60%, um bocadinho mais. E o que disse há bocadinho é que uma grande parte dos nossos visitantes são tecnologicamente muito exigentes. Ou seja, estão à espera que em Portugal existam, digamos, os interfaces que existem e a que eles são habituados. Tudo eletrónico. Por exemplo, quando pesquisam vir para Portugal, percebem as dificuldades que tivemos e temos, enfim, comparativamente ao resto do mundo até nem foram muito agressivas, mas que temos relativamente à batalha do Covid. Como é que nós vamos contrariar, sendo um país que não está preparado ainda, como é que vamos contrariar essa exigência desses visitantes, sabendo que eles vão fazer comparações? E nós hoje vivemos aliás, como nós fazemos quando vamos de férias, fazemos um comparativo logo, não é? E, portanto, comparamos destinos e vemos até comentários de outros. Como é que nós nos vamos preparar para, digamos, resolver esse problema, sabendo que não temos muito tempo? Ou seja, temos algum tempo, mas não temos muito tempo. Não sei quem começa. Joaquim, força. Começa, Joaquim. Sim. Bom, certamente que o professor conhece, se tem trabalhado com a indústria de moldes portuguesa, com certeza que reconhece que é provavelmente a empresa, o setor que mais exporta em Portugal. Ou seja, de toda a produção portuguesa de moldes, cerca de 90% a 95%, em média, é exportada. O ano passado, por exemplo, nós exportámos para 80 países. Eu digo muitas vezes que desde o nascimento da indústria de moldes em Portugal, em 1946, 45, nós estamos a fazer 75 anos de indústria, através da empresa que fundou a indústria, que é a Aníbal H. Abrantes. Portanto, nós temos moldes nossos em mais de 120 países. O que é que eu quero dizer com isto? À parte do valor que isto tem para nós, quero dizer uma coisa eventualmente mais importante na linha que tem estado a defender. É que os nossos concorrentes não somos nós entre nós.
Os nossos concorrentes são ao nível de todo o mundo os melhores dos melhores. E, portanto, nós ou somos competitivos com os melhores ou então verdadeiramente deixamos de ter mercado. Nós trabalhamos com os clientes mais exigentes do mundo, de alguma maneira, enfim, dedicamos ao setor automóvel um esforço que nem sempre é reconhecido, principalmente nesta fase difícil em que estamos todos no mesmo barco, ou seja, não somos só nós que estamos parados, eles pararam e fizeram com que nós parássemos. Felizmente, muitas das empresas de moldes continuam a desenvolver os projetos que já tínhamos discutido e já tínhamos encomenda anterior a março, nomeadamente nas minhas empresas de moldes, digamos, nós temos, digamos, estamos a trabalhar, não paramos, mas não estamos a ver projetos novos. Estamos a orçamentar muito, a nível internacional ou mundial, se quiser, a indústria de moldes portuguesa é considerada fundamental, é das, digamos, das empresas altamente reconhecidas, e eu refiro muitas vezes que o melhor reconhecimento que nós temos é sermos reconhecidos pelos nossos concorrentes internacionais, nomeadamente os alemães, e, portanto, isso para nós é um ponto de honra, isso demonstra que estamos na crista da onda, permita-me dizer assim. As nossas empresas são empresas modernas, atualizadas, que usam todas as tecnologias possíveis e imaginárias, desde a produção aditiva, desde tudo o que é, digamos, a digitalização aplicada, seja ao projeto, seja à produção, seja, hoje em dia, até na interação com os nossos clientes. O co-desenvolvimento com os nossos clientes é uma coisa banal na indústria há muitos anos. Portanto, nós não temos receio de ombrear com os nossos concorrentes internacionais. O problema onde ele se coloca neste momento é fundamentalmente ao nível do mercado. A indústria portuguesa é reconhecida, mas, digamos, ao longo dos últimos anos, confinou-se, se eu posso usar a palavra aqui também, confinou-se um pouco demais na indústria automóvel, porque a indústria automóvel é muito exigente e isso, digamos, de alguma maneira motivou os empresários portugueses, digamos, a dedicar uma atenção muito particular à indústria automóvel. É evidente que nós temos feito muito esforço para diversificar outros setores, nomeadamente ao nível da saúde. Os dispositivos médicos há muitos anos um objetivo fortíssimo. Eu, pessoalmente, estou convencido e estamos a fazer algum esforço a nível da associação para vencermos as barreiras que temos em Portugal, de fornecer em Portugal, desenvolver soluções em Portugal, porque essa pode ser um ponto de partida para nós almejarmos vender para as maiores empresas de dispositivos médicos mundiais. Nós somos várias vezes, digamos, visitados. As pessoas, as empresas ficam realmente surpresas como é que em Portugal existem empresas como as nossas. A questão que se coloca é sempre a mesma, ou seja, onde é que está o nosso currículo ao nível do fornecimento e esse currículo ele pode ser feito em Portugal. Há muita necessidade, como recentemente se viu. A indústria de moldes respondeu muito rapidamente, no espaço de menos de uma semana, digamos, àquilo que se tornou mais evidente em que nós podíamos participar, que foi o caso, enfim, das viseiras de proteção. Praticamente quase todos nós participámos em projetos dessa natureza. Simplesmente nossa questão não é as viseiras, não são tão poucas máscaras, nem sequer os ventiladores. Presumo que neste momento os ventiladores é algo que já está relativamente claro que nós temos capacidade de fazer. Não se faz numa semana, como é óbvio,
Mas nós, pelo menos, temos a ambição de fazer muito mais do que as viseiras e os ventiladores. Há muita peça, muitos componentes, muitos produtos acabados que nós temos capacidade de fazer, desenvolver, projetar, e essa oportunidade ela tem que nos ser dada, pelo Estado, em colaboração com o Ministério da Saúde, etc., para vencermos as barreiras que existem à entrada. O setor de saúde tem barreiras à entrada fortíssimas, principalmente ao nível de equipamentos, por ser algo que realmente tem que ser seguro, tem que ser bem desenvolvido, etc. Mas nós, eu digo Portugal, tem pelo menos uma indústria que é infraestruturante, uma indústria que eu muitas vezes digo, um país que não tem uma indústria de moldes suficientemente desenvolvida não é país que se apresente. E, portanto, nós temos essa facilidade, desde que nos deem os desafios, que nos permitam entrar nesses desafios, nós estamos cá. E, portanto, verdadeiramente era esta mensagem mais forte que eu gostaria de deixar, principalmente na lógica do desenvolvimento de políticas industriais que realmente nos permita desenvolver. O caso da reindustrialização, eu posso dizer que no nosso setor nós não vimos oportunidade para reindustrializar. Nós sempre estivemos na crista da onda, há muitos anos que estamos atualizados ao nível das fábricas, das empresas, e, portanto, enfim, nós não temos necessidade de reindustrializar. Penso que a Europa tem necessidade de reindustrializar e, principalmente, proteger-se de não deixar que grandes empresas, digamos, multinacionais europeias, com a facilidade de agarrar nas empresas e mudar de sítio, no fundo, essas sim criam problemas de ruptura em relação, digamos, à cadeia de valor que nós, na Europa, podemos e queremos desenvolver. E, portanto, é esse, fundamentalmente, o problema maior, aquilo que precisa de ser discutido. Nós, há muitos anos, que a plataforma Manufacture da Comissão Europeia é um fórum de discussão importantíssimo, mas que nem sempre é ouvido pelos políticos que, de alguma maneira, têm que, permitam uma expressão, pôr ordem nesta orquestra. Muito bem. Ana, sim, a palavra seria agora para si, a Rita Marques. Muito bem. Muito obrigada. Eu responderia então à questão que me foi colocada, apostando aqui inicialmente provavelmente numa clarificação. O turismo, e foi aqui dito, tem sido de facto um motor de crescimento e criação de riqueza importante do país, mas não tem sido o único de todo, não é? Neste momento o turismo representa cerca de 8% do valor acrescentado bruto e representa 19% das exportações totais nacionais, o que quer dizer que há um conjunto relevante, 80% de exportações que não passam pelo turismo. E nessa medida o turismo, enfim, tem crescido, é verdade, mas tem crescido aqui com uma dinâmica muito própria e gostava de dar nota de 2 pontos em particular. Em primeiro lugar, dar conta que das 132 mil empresas do turismo, 85% dessas empresas são empresários em nome individual, o que leva à conclusão que gostaria de partilhar com todos, é que o turismo, principalmente depois da crise que todos nós vivemos há uns anos, 2008, 2009, 2010, o turismo foi uma saída que foi encontrada por muitos daqueles que estavam numa situação aflitiva, provavelmente desemprego, e decidiram constituir as suas empresas aventurando-se neste mundo do turismo. Portanto, de facto, o turismo tem sido um motor importante de crescimento, de criação de riqueza, mas, sobretudo, por esta iniciativa de empresários em nome individual, que há uns anos esta parte tem-se dedicado a este setor de atividade. Queria dar nota também do seguinte,
Portugal recebeu no último ano 27 milhões de turistas. Em 2019 foram 27 milhões de turistas, foi um número recorde, mas também é dar nota do seguinte: nós temos tido sobretudo um crescimento sustentado do setor. O que é que quer dizer com isto? É que o turismo tem crescido em receitas e este crescimento de receitas tem sido superior ao crescimento ao número de turistas, o que e facilmente nos leva a concluir que o valor acrescentado que o setor vai tendo tem sido em crescendo mais, portanto, o nível de receitas do que propriamente a nível do número de turistas. Queria também dar nota que este turismo tem sido em todo o território, aliás tem havido um crescimento muito mais expressivo nas regiões consideradas menos turísticas, a norte, no centro, nos Açores, comparadamente com as regiões tidas por mais populares a nível turismo. Também gostava de dar conta que o turismo, e também para justificar este crescimento sustentado do setor, para além do turismo com maior valor a nível de receitas do que a nível de turistas, para além da questão do turismo ter vindo a crescer em territórios menos conotados ou menos, à partida, menos entendidos como geografias com propensão turística. Portanto, tem havido um crescimento mais expressivo nestas regiões tidas por menos turísticas. Há aqui um terceiro fator, é que o turismo tem apresentado uma taxa de sazonalidade cada vez mais baixa, ou seja, o que acontece é que esta diferença entre os chamados meses da estação alta, ou época alta, e os meses da época baixa têm vindo a diferença tem vindo a ser cada vez menor, o que nos faz garantir que nesta altura Portugal é o país da Europa do Sul com uma menor taxa de sazonalidade. E era justamente nesse sentido que temos naturalmente que ir percorrendo. Eu gostava de dar, e perdoe-me ter perdido aqui 1 ou 2 minutos a dar nota destes nossos esforços, porque o turismo, enquanto atividade económica, tem sempre esta ambição de poder ser melhor, sustentadamente melhor. E para nós, desde 2016, aliás, já temos a nossa estratégia bem definida, desde 2016 temos a chamada Estratégia para o Turismo 2027, é uma estratégia que basicamente se baseia neste crescimento sustentado do setor, com base no maior valor, com base no território, todo o território e também com base no turismo todo o ano. E estas 3 dimensões têm sido atacadas de forma muito prioritária, alocando todos os recursos humanos e financeiros para este desidrato. Como é que conseguimos superar ainda assim? Como é que nos conseguimos superar? Foi essa a questão que foi colocada, especialmente neste contexto de pandemia. E eu diria que aqui a receita passa pelos 2 Cs, e os 2 Cs eu já vou explicar quais são os 2 Cs. O primeiro C tem a ver com cooperação. Foi aqui também referida a importância do ensino superior, das unidades de ID, do próprio ecossistema empreendedor. Nós temos investido muitíssimo nessa dimensão, nessa cooperação público-privada, na cooperação empresas incumbentes e empresas mais jovens, em particular as startups, nessa cooperação entre setor público do conhecimento, ou setor privado do conhecimento, enfim, setor do conhecimento e setor empresarial, e tem havido aqui um investimento forte a esse nível. Gostava de partilhar convosco alguns números, porque quer-me parecer que são importantes. O Turismo de Portugal, desde 2016, tem apoiado dezenas de programas de ideação e aceleração. Até ao momento já foram mais de 1000 as empresas apoiadas, 1000 startups que foram apoiadas. Quando falo em startups, estou aqui também a falar em alguns projetos, na medida em que alguns projetos podem não ter necessariamente aqui uma empresa formalmente constituída por trás. Portanto, foram 1000 os projetos / startups que foram apoiados. Num investimento total do Turismo de Portugal, cerca de 5 milhões de euros. E esta tem sido uma grande prioridade, sendo certo que nós temos identificado em cada programa de ideação e aceleração os temas que queremos ver melhor tratados, e eles passam justamente pela robotização, pela questão da realidade virtual, pela questão do data mining, portanto por melhor conhecimento para poder melhor gerir, pela questão do seamless experience, portanto a experiência
seamless do turista, porque de facto nós hoje em dia vamos a um hotel, apresentamos o nosso passaporte, ora bem, se estamos a viajar dos Estados Unidos já apresentamos o passaporte a uma companhia aérea, parece-nos a nós, todos, que não fará sentido apresentar uma segunda ou terceira vez um passaporte quando fazemos um check-in ou quando alugamos um automóvel, por exemplo. E, portanto, esse seamless experience tem sido, de facto, uma das grandes prioridades que temos vindo a atacar, a par de tantas outras. E, portanto, o primeiro C tem a ver justamente com cooperação. Temos perfeita consciência que não conseguimos fazer sozinhos, as empresas do setor não conseguem fazer sozinhos, precisam ter aqui alguns estímulos externos e é nessa medida que têm vindo a ser organizados e apoiados programas de ideação e aceleração, havendo também aqui espaço para projetos conjuntos com todos os atores do conhecimento nacional e internacional. O segundo C tem a ver com comunicação. Porque para além da cooperação nós temos que comunicar bem e Portugal tem-no feito. Nós fomos considerados 3 vezes consecutivas o melhor destino turístico do mundo e quem nos, enfim, trata-se de uma avaliação imparcial na medida em que, enfim, são todos os operadores turísticos do mundo, acaba por ser uma avaliação B2B, portanto não do consumidor, mas de todos as empresas que, sejam elas agências de viagem, ou operadores turísticos, ou companhias aéreas que votam o seu destino turístico favorito, aquele que apresenta maior potencial de entregar uma melhor experiência, e voltamos há pouco à economia das experiências, como falamos há pouco, e portanto Portugal tem sido de facto reconhecido como o melhor destino turístico por 3 anos consecutivos. E para isso acontecer não basta um conjunto importante de paisagens, e temos-las, é verdade, não basta uns ativos gastronómicos interessantes, também os temos naturalmente, pessoas bem formadas, também os temos, é preciso muito mais do que isso e, portanto, estes novos modelos da economia circular, da ecoeficiência, da digitalização, todas estas iniciativas demonstram que estamos empenhados em construir um destino turístico inovador, comprometido com o turismo do futuro. E é isso que temos vindo a fazer e é isso, felizmente, que temos vindo a comunicar e é isso que tem sido reconhecido. E, portanto, eu diria que, de uma forma simples, que a resposta à questão que me foi colocada terá a ver, essencialmente, com 2 grandes desiderados que temos vindo a assumir em pleno. O primeiro, com a cooperação, instigando aqui maiores níveis de cooperação entre o mundo empresarial e o mundo não empresarial, que complemente, que traga inovação, que traga novas visões para o negócio e, em segundo lugar, não menos importante, comunicando este nosso empenho, estes nossos projetos, e devo confessar, porque nós começamos, enfim, este evento foi enquadrado pela pandemia que atualmente vivemos, devo confessar que neste momento Portugal, porque conseguiu comunicar bem, claro conseguimos fazer muito mais, mas conseguimos debelar a nível de saúde pública a situação até o momento e, portanto, mas além disso conseguimos comunicar bem, conseguimos posicionar bem internacional. Neste momento o destino turístico Portugal está mais reforçado, sai a esta data mais reforçado, tendo em conta a resposta que demos na pandemia. Portanto, todos os indicadores assim indicam, assim refletem. Portanto, quando nós analisamos uma propensão de viagem para Portugal das várias geografias, notamos aqui um acréscimo face àquilo que acontecia há uns meses atrás. Era já um valor importante, um valor elevado há uns meses atrás, porque de facto Portugal tinha vindo a construir um destino turístico de excelência, mas hoje mais do que nunca essa evidência existe, porque a nossa resposta a nível da pandemia foi entendida e tem sido bem comunicada, foi entendida como de excelência e nessa perspectiva a nossa projeção internacional enquanto destino turístico seguro, a par do inovador, tem sido evidente. E, portanto, era com esta reflexão que eu gostaria de terminar e, pelo menos, e também, naturalmente, respondendo à questão que foi colocada e voltando aqui aos meus 2 Cs da cooperação e da comunicação que me parecem importantes. Muito bem, aproxima-se do fim este webinar, é a nossa preocupação que também não seja um webinar muito longo, mas a qualidade das intervenções que tivemos, sem dúvida, pelo menos, enfim, do meu ponto de vista, justificou plenamente e queria
em meu nome e do Norberto Pires, agradecer enfaticamente ao Joaquim Menezes e à Rita Marques os vossos brilhantes contributos, de quem de facto está na linha da frente, sabe bem do que fala e que nos apresentaram uma visão muito realista, mas ao mesmo tempo também uma visão com o mundo, uma visão também consciente que, quando, enfim, a tormenta passar, enfim, haverá oportunidades. É preciso reconhecer também algumas das nossas ainda presentes debilidades, não é? Enfim, são histórias diferentes, não é? Por exemplo, lá está, se uma pessoa olha para uma empresa média da indústria de moldes, enfim, digamos assim, o espécime é totalmente diferente do tal empresário em nome individual dos 85 mil, não é, que existem no turismo, mas enfim, também são iniciativas louváveis, enfim, de pessoas que são empreendedoras. Mas, de facto, foram aqui realçados muitos pontos muito importantes, com uma nota de que, enfim, Portugal e a Europa ainda têm um lugar importante. Quando a tormenta passar, quer em termos de relocalização estratégica de atividades na indústria, podemos ter aqui uma oportunidade, tanto a Europa como Portugal. No turismo também, enfim, as distinções, enfim, apesar da nossa Secretaria de Estado ter sido bastante modesta, temos tido uma série de distinções que mostram que Portugal já está a ser reconhecido, enfim, pela atuação que tem, a tal criação da confiança, da segurança. E, portanto, enfim, também temos que olhar para as coisas com realismo, mas vendo o copo, de alguma forma, meio cheio. De facto, falaram, e há aqui um desafio muito importante, não é? Se concordamos que, de facto, a digitalização é uma tendência inquestionável, mas há aqui desafios muito importantes e, sobretudo, lá está, o nosso tecido empresarial, visto como um todo, enfim, não discriminando entre setores, 99,8% do número de empresas são pequenas e médias e microempresas. Portanto, temos de facto aí um desafio para a nossa competitividade externa, de escala e, enfim, para podermos vencer também justamente algumas das barreiras à entrada de que falava Joaquim Menezes. Claro que na indústria dos moldes, enfim, para os exemplos que deu, as condições estão lá, não é? As condições estão lá. Portanto, eu não me alongava mais, agradecia as brilhantes apresentações que tivemos. Aliás, tenho recebido várias mensagens de pessoas que nos estão a ver um pouco por todo o mundo, enfim, eu vou dar só um par de exemplos, desde, enfim, ministro conselheiro que está da União Europeia que está em Brasília, até, enfim, pioneiros do empreendedorismo que estão em Miami, tantas pessoas também que estão aqui em Portugal, enfim, que também nos prestigiaram com o seu interesse. Muito obrigada a todos. E eu passava a palavra, agradecendo novamente, quer aos oradores, quer ao Norberto, quer a todos os membros da audiência, pela vossa presença. Passava a palavra agora também ao Norberto para encerrar. Com o prazer de ter que encerrar, e eu vou deferi-lo para os nossos convidados, dando 30 segundos a cada um. Eu vou deferi-lo, porque acho que isto de sermos nós a fechar não tem piada nenhuma. É pretencioso. É pretencioso. Então, eu dizia, enfim, ficou claro de alguma esperança do que vai acontecer, obviamente, também todos sabendo um pouco que, enfim, estamos um bocadinho perdidos, e é normal, nada disto tinha acontecido alguma vez e, portanto, hoje estamos assim um bocadinho sem saber muito bem o que fazer, na indústria, nos serviços, no turismo, enfim, sem saber muito bem o que esperar. No entanto, gostei de ver, enfim, da indústria eu conhecia bem, do turismo nem por isso, dos serviços nem por isso, que há razões de esperança. Neste bocadinho de tempo que vamos ter para reconstruir o normal, que eu espero que não seja grande reconstrução e seja um novo normal, o que é que cada um de vocês, na área do turismo, na área da indústria, se pudessem pedir, gostariam que fosse uma das características do novo normal na vossa área? E agora podemos trocar a ordem e começar pela Rita Marques. Muito bem. O novo normal. Bem, o que é que eu gostaria de pedir? Eu, acima de tudo, gostaria de ver que todos os turistas pudessem respeitar os locais que visitam. As suas culturas, as suas pessoas, e podendo daí tirar uma experiência mais gratificante, uma experiência mais pura, se me é permitida a expressão,
E dessa forma podermos, de uma vez por todas, deixarmos de falar em overtourism. É uma preocupação que nos assistia a nós, para Portugal. Nós estávamos, de facto, a crescer muito, mais em valor, é verdade, que em dimensão, em volume. Ainda assim, o overtourism foi algo que nos perseguiu nos últimos anos. E esta pandemia vem-nos sensibilizar, vem-nos alertar para a importância de respeitarmos as regras, de respeitarmos os destinos, as suas geografias, as geografias deste mundo, também o meio ambiente. E, portanto, um turismo em que nós se respeitarmos uns aos outros, a sociedade, os valores da sociedade, era aquilo que eu gostaria que esta pandemia pudesse deixar cá ficar. Acho que já estivemos mais longe de conseguir, e pode ser que esta pandemia, para além da digitalização e para além deste ser um catalisador de mudança, possa também deixar uma mudança na forma como nós encaramos o turismo e como vivemos estas experiências. Porque estar a viajar é bom, mas estar a viajar estragando aquilo que conhecemos ou que estamos a viver é mau. E, portanto, deixar aqui uma nota de esperança para que esta pandemia nos ajude a poder construir um turismo do amanhã mais positivo e mais respeitador dos valores que vamos encontrando por este mundo fora. Bom, em 30 segundos eu diria que aquilo que eu mais espero do novo normal é uma vacina rapidamente. A vacina que nos permita a segurança, encararmos todos de uma forma segura, nos abraçarmos e, portanto, podermos de alguma maneira voltar ligeiramente, porque não vai ser igual ao normal. Dentro disso, também gostaria de fazer aqui um apelo para que os empresários sejam ouvidos nas suas dificuldades destes 4 meses, já há 5 meses que temos passado, das dificuldades que tivemos e, como já deixei aqui um certo repto, na área que mais nos afligiu nestes últimos 5 meses, que é a área da saúde, de podermos, de alguma maneira, contar com a abertura dos nossos governantes para abrir as portas àquilo que nós pensamos que temos condições de responder aos desafios na área da saúde. E, portanto, os dispositivos médicos continuam a ser um objetivo estratégico importantíssimo do nosso setor e é isso que eu gostaria de ver no novo normal. A indústria portuguesa de moldes, em vez de trabalhar cerca de 70%, 80% para a indústria automóvel, poder baixar esta cota de mercado para outros setores, nomeadamente os dispositivos médicos, que são um mundo, não é? Há desde coisas muito simples até coisas muito difíceis. E aí, sim, até a própria academia tem um papel importantíssimo portanto, a participar e eu diria que é um catalisador para podermos encontrar mais talentos em Portugal, porque nós estamos cheios de talentos e, portanto, e cheios de competências. Temos é que as orquestrar. Isto é como uma grande orquestra. E pronto, era basicamente isso. E já que estou a fechar, eu agradeço a oportunidade e a todos muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde e obrigada a todos. E saúde a todos. Obrigada. Uhum. Muito bem. Vou só interromper. Stop. A gravação. Gravação, stop.